Pronto, vamos continuar o texto. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aqui vai mais uma elucidação. Essa elucidação que eu vou te dar aqui vale muito. Os dias abreviados. Quantos aqui já ouviram a frase, irmão, Deus está abreviando os dias? O dia está passando rápido. Veja, ainda há pouco era 11 da manhã, nós já estamos no final do dia. Quantos já ouviram? Deus está abreviando os dias. Os dias abreviados está se referindo ao período da tribulação. Porque nós estamos lendo aqui a tribulação em curso. Não são os nossos dias. Glória a Deus. Deixar você pensar aí, né? Olha lá, aqueles dias, se não tivessem sido abreviados, aqueles dias, não os nossos dias hoje. E abreviado aqui não é o tempo em si. Abreviado, na verdade, é o tempo em que a tribulação vai durar. Porque se passasse de 7 anos, ninguém se salvaria, porque seriam todos mortos. Tamanho é, vamos dizer assim, tamanho é a intensidade da tribulação. É tão grande a intensidade, porque se a tribulação demorasse um pouco mais, ninguém seria salvo. É bem interessante, né, irmãos? Ninguém seria salvo. Em Isaías capítulo 13, diz que no final da tribulação, os homens serão tão raros quanto o ouro. Veja que você não acha ouro em qualquer lugar. Então vai morrer muita gente, bilhões de pessoas morrerão. Então por isso que ele está falando, se aqueles dias não fossem abreviados, em quanto tempo? Em 7 anos. Se passasse de 7 anos, ninguém se salvaria. Aí ele fala, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escolhidos aqui, a palavra é ecletos. E aí eu já vi uns irmãos aí na internet, dizendo, não, porque em nenhum lugar estava escolhido, está se referindo a outro povo a não ser a igreja. Eu já vi muita gente falar isso. Parece que essa palavra escolhidos aí, ecletos, é uma palavra que só serve para a igreja na cabeça de muitos. Mas escolhidos, santos, eleitos, são sinônimos. Aleluia? Porque a palavra santo é separado, escolhido. Da mesma, tanto no hebraico, quanto no aramaico, quanto no grego. São palavras que significam a mesma coisa. Porque a palavra escolhido foi tirado da ideia do Antigo Testamento. Irmãos, quem escreveu os textos do Novo Testamento, a maioria foram judeus. Só Lucas era grego. Então eles escreveram a Bíblia debaixo de um arcabouço doutrinário judaico. Bota isso na sua cabeça. Aí por isso que ele colocou ali escolhidos. Escolhidos ali são os convertidos da tribulação. Que nesse caso são os santos, os separados, né? Sejam eles tanto eleitos, quanto escolhidos, quanto santos, em Apocalipse aparece muito a palavra santos, são aqueles que se converteram durante a tribulação, porque após a saída da igreja, nós vimos aqui no vídeo passado, que vai haver salvação, nós vimos aqui. E o Espírito Santo não vai ser retirado da terra, vai haver conversão durante a tribulação. No capítulo 7 de Apocalipse, Deus sela 144 mil judeus, mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus. Olha só, deixa eu te dar aqui uma chave bacana. Os judeus nunca coexistiram com a igreja no mesmo plano profético. Vou repetir de novo. Os judeus nunca coexistiram junto com a igreja no mesmo plano profético. Quando a igreja surgiu, os judeus rejeitaram Jesus. Foi ou não foi? Na verdade, por causa da rejeição, a igreja nasceu. A rejeição dos judeus ao Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, porque os judeus rejeitaram o Messias, então a igreja entrou no plano profético. Depois que a igreja sair, Deus volta a tratar com os judeus de novo. Aqui o texto mostrando. Quer mais outra prova? Apocalipse 7. Apocalipse 7 mostra Deus selando 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. E são eles que pregam, porque em seguida, no próprio texto do capítulo 7, tem salvação acontecendo. Mostra um monte de gente de vestes brancas compridas.
E ali a resposta que é dada à pergunta que foi feita a João, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então vai haver salvação durante a tribulação. Ok, gente? Então, a eleitos aqui são os convertidos da tribulação, tanto judeus quanto gentios que estarão se convertendo. Ok? Vamos seguir em frente. Aí ele diz: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Outro ponto. Quem é que está procurando o Cristo? A palavra Cristo ali significa ungido. A mesma palavra para Messias no hebraico. Messias no hebraico também é ungido. O equivalente a ela é Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É a sua missão. Ungido. Então, quem é que está procurando o Messias até hoje? O Cristo. Quem já achou o Cristo aí, dê um glória a Deus. Eu já achei. A igreja já achou. Veja que não é para nós. Irmãos, a gente tem que interpretar a palavra de Deus com coerência. Veja que o texto ele é todo judaico, ele é todo destinado aos judeus. O contexto onde a tribulação está acontecendo, tanto em Daniel quanto aqui, em Mateus 24, quanto no livro do Apocalipse, do 6 ao 18, é um contexto onde Deus está tratando com os judeus. A gente faz um exame no final do curso, o Apocalipse em poucas horas. Esse exame é o raio-x do livro do Apocalipse, onde nós pegamos o livro de Daniel, esse discurso de Jesus do Monte das Oliveiras, de Mateus 24, e também o livro do Apocalipse, que são os 3 grandes quadros proféticos da Bíblia. Nós cruzamos as informações nesses 3 grandes quadros, e assim, você não deve se surpreender com o que eu vou te dizer, mas no final do exame fica claro que Deus está tratando com os judeus do 18, e do 6 ao 19, do 6 até o 19 de Apocalipse, o que está se cumprindo é um resumo do que está aqui em Mateus 24 e um resumo do que está em Daniel capítulo 9, capítulo 7 e capítulo 2. É um resumão. E pasmem os senhores e as senhoras, mais ou menos de 60% a 70% no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, que é a tribulação, está se referindo aos judeus, de 60% a 70%. Me mostrando que Israel, a nação de Israel, eles são os protagonistas na tribulação. A tribulação está destinada a eles. Ali existe referência ao templo, ali existe referência, por exemplo, ao cerco, à cidade de Jerusalém que vai ser destruída. Ali há referência às 2 testemunhas que vão pregar em Jerusalém. Ali há referência aos judeus em várias passagens, ocupando aí cerca de 60% a 70% do Apocalipse do 6 ao 18. Eu faço esse raio-x no final do curso para ampliar a sua visão no tocante a isso. Por isso que o nome do método que eu desenvolvi é método judaico de interpretação. E mostra exatamente o cumprimento das profecias para o povo judeu. Eu desenvolvi várias técnicas e chaves e o raio-x é uma delas. Ele mostra, amplia a sua visão, te dando ali a certeza de que a tua interpretação está correta e 100% de acordo com a Bíblia. Ok? Vamos continuar aqui o texto. Os judeus é que procuram Jesus, né? O Messias. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui, está se referindo essa vinda aqui à segunda vinda ou ao arrebatamento? Nós estamos lendo sobre a tribulação. Estamos da metade da tribulação para frente. O anticristo cercando Jerusalém. Responde aí nos comentários. Está se referindo à segunda vinda? Quem estava na aula passada sabe o que eu estou dizendo. A diferença entre segunda vinda e arrebatamento. Aí é segunda vinda ou é arrebatamento? Quem acertar vai ganhar agora o livro As 3 Chaves para se interpretar a Bíblia.